né? Eu tinha passado para ela o texto. Domingo passado nós falamos sobre as obras da carne na vida da família. E hoje, dentro do texto que nós estaremos lendo, nós vamos falar sobre justamente o contrário, né? O fruto do Espírito na vida familiar, ou o fruto do Espírito e a felicidade no lar, né? Capítulo 5 da carta que o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, versículo 22, podemos ler até o versículo 24, que diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Que Deus assim nos abençoe. Irmãos, eu quero introduzir esse tema que nós estaremos falando, é o fruto do Espírito na vida da família. Eu quero introduzir esse tema falando sobre dois assuntos, né? Sobre dois assuntos primeiros que geralmente são usados como argumentos de que são ótimas ajuda, né? E até solução para as crises que nós enfrentamos no nosso casamento, mas que, na realidade, embora tenham algum valor no aspecto social, na realidade, assim, eles não resolvem muita coisa relacionada à nossa vida a dois, né? E quais são esses dois assuntos? O primeiro deles é a educação e a cultura, né? Nós vamos estar falando nessa manhã sobre isso. E um segundo assunto que geralmente é usado como argumento que pode nos ajudar em muitas coisas é dependermos das nossas próprias forças, né? Dependermos das nossas próprias forças. Então, qual a conclusão que se chega? Fundamentado na palavra, naquilo que a palavra nos diz. O primeiro assunto que nós falamos aí é que a educação e a cultura em si não bastam, né, para fazer um casamento feliz, para tornar um relacionamento sadio e feliz. Como eu disse, socialmente há algum valor nisso, né, na educação e na cultura. É importante, mas as pessoas que são mais aprofundadas com relação a isso, né, e que têm falado e têm ministrado sobre esse assunto, quando elas fazem essa afirmação de que educação e cultura não são soluções para resolver questões do relacionamento, quando eles falam e eles afirmam com muito cuidado, irmãos, e com muito temor, né? Primeiro, porque geralmente é falado isso no meio cristão, para pessoas cristãs, né? E quando eles falam com muito cuidado e muito temor, porque primeiro eles falam fundamentados na palavra, né? Todo argumento tem que ser fundamentado na palavra. E depois, olhando e vendo os exemplos do nosso cotidiano, né? E o reverendo Augusto Nicodemos, quando ele fala sobre o assunto, numa das suas palestras, ele diz que as chances de ocorrerem desavenças, sofrimentos, conflitos, são maiores num casamento onde um dos cônjuges não é um cristão comprometido com o Evangelho. E ele
ele tem razão nesse sentido. E nós temos provas disso, geralmente em casamentos mistos, né? No casamento misto. O profeta Amós, lá no capítulo 3 da sua profecia, capítulo 3, versículo 3, ele diz o seguinte, ele faz uma pergunta, né? Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? É uma pergunta que nós sabemos que dificilmente duas pessoas que não têm acordo, elas andam juntas, né? E o casamento misto, fazendo um parêntese aqui, o casamento misto, infelizmente, é isso daí, né? Porque não existe um acordo, né? Porque só um dos cônjuges é comprometido com o Evangelho. Só um dos cônjuges é o templo do Espírito Santo e procura ser conduzido por ele. Então, não existe um andar juntos num casamento misto, irmãos. Por quê? Porque um dos cônjuges que é comprometido com o Evangelho, chega no dia de um culto, de uma reunião, ele quer ir para a reunião da igreja, para o culto com a igreja. O outro que não tem compromisso com o Evangelho, ele não vai, ele não quer ir, então eles não vão andar juntos. Fica difícil, né? Por exemplo, quando um dos cônjuges pertence a uma outra religião, ou seja católico, ou seja lá qualquer outra religião, quando é no dia da reunião, o crente ele quer ir para o culto, já o seu companheiro, ele quer ir para a missa, para outros eventos, então não vão andar juntos. Mesmo que o cônjuge seja amigo, goste dos irmãos da igreja, seja amigo, seja simpático, seja, né? Mas é diferente, porque os dois não existe acordo na vida, não existe acordo na vida dos dois, né? Então, irmãos, saindo do parênteses aí do casamento misto, voltando para a questão afirmativa que o reverendo Augusto Nicodemos faz, né? Por que ele faz essa afirmação, né? Que as chances de ocorrerem desavenças, sofrimentos, conflitos são maiores num casamento onde um dos cônjuges não é um cristão comprometido com o Evangelho? Porque no nosso dia a dia nós temos visto muito disso, né? Porque por mais que o homem ou a mulher seja uma pessoa educada, seja uma pessoa culta, experiente, cheia de conhecimento, né? Falta a ela, né, a essa pessoa, a presença do Espírito Santo no seu coração, né? Então, nós vemos que a educação, a cultura, não resolvem todos os problemas do homem. Ajudam, auxiliam, né, em termos de conhecimento, mas resolver problemas, não, né? Daí o alto índice que nós vemos no nosso dia a dia de escândalos, brigas, separações, com pessoas, geralmente são pessoas brilhantes, pessoas cheias de cultura, né? Pessoas cheias de títulos, cheias de conhecimento, mas que não conseguem segurar um relacionamento. Não estou querendo afirmar com isso, irmãos, que todas as pessoas que têm cultura, todas as pessoas que têm títulos, que têm conhecimentos, que são bem-sucedidas na vida em termos de cultura, conhecimento, títulos, todas elas, tanto homens como mulheres, são pessoas corruptas, são pessoas que vivem de escândalos e em escândalos. Não quero dizer isso, né? O que eu quero dizer dentro disso que a gente está vendo é que existem coisas que somente o Espírito Santo de Deus pode fazer. Existe coisa que cultura, conhecimento, título, sabedoria, inteligência não fazem. É só o Espírito Santo de Deus que tem esse poder de fazer, né? O poder de mudar situações,
o poder de mudar e transformar vidas, transformar a mente, transformar corações, é só o Espírito Santo de Deus. A educação e a cultura não tem esse poder, né? A educação, a cultura, o conhecimento são coisas boas, são ótimas, auxiliam em muitas coisas no nosso dia a dia e devem, quando possível, ser adquiridas, ser procuradas. É muito bom adquirir o conhecimento. Salomão fala isso, que é bom procurar o conhecimento, mas ele também declara que ele procurou tanto o conhecimento e viu que tudo é vão, que nada disso nos leva a Deus, né? Mas nós não podemos esquecer que a cultura, o conhecimento, a educação não substituem o poder do Espírito Santo de Deus na vida de uma pessoa, né? Poder esse que habilita duas pessoas totalmente diferentes a viverem e conviverem debaixo de um mesmo teto por anos a fio. Irmãos, é só o Espírito Santo de Deus que faz isso. Nós temos um exemplo aí de alguns, já faz alguns anos atrás, né, do badalado casamento do príncipe Charles e a Diana, né? E a Daiane, em 1981. Nós vemos que o casamento ele foi pomposo, né? Foi naquela famosa catedral de São Paulo, lá em Londres, né? E, de acordo com as reportagens, foi o casamento, considerado o casamento do século, por causa da fama dos dois. Jovens, ricos, bonitos, famosos, educados, né? Só que nós vimos que eles foram incapazes, com tudo isso, né, com toda a pompa que cercou o casamento dos dois, eles foram incapazes de viver uma vida feliz como marido e como mulher. No decorrer dos anos, eles quebraram o voto de fidelidade que fizeram um ao outro diante do mundo todo, porque foi filmado, né? E depois de anos de escândalos, quando foi lá em 1996, eles anunciaram o quê? Eles anunciaram a separação, eles anunciaram o divórcio deles, né? A intenção de se separar, de se divorciar. E quando eles anunciaram esse divórcio, eles tiveram a coragem também de confirmar, né, de confessar que haviam sido infiel um ao outro, tanto ele como ela. E depois nós soubemos, através da TV, das rádios, das notícias, o fim trágico dela num acidente de carro na França, né? Um homem que não era o príncipe Charles. Então, irmãos, cultura, riqueza, conhecimento, sabedoria, não seguram. O que capacita o homem e a mulher é a presença do Espírito Santo na vida deles. Esse é a força. Por isso que o Espírito Santo é chamado de Paráclito. Aquele que está ao lado, aquele que está junto, aquele que firma, aquele que auxilia, aquele que ajuda, né? Com tudo isso que eu estou falando, mas eu não quero afirmar assim de uma forma ingenuamente, eu não quero afirmar que casais crentes, que pessoas crentes nunca terão problemas em seus casamentos e em suas famílias. Não, pelo contrário, né? Conhecemos, todos nós, creio que conhecemos casos no meio evangélico de brigas, de agressões, de infidelidade, de traições, que levam a uma separação e até, muitas vezes, a uma inimizade. Não conseguem mais ter um relacionamento nem como amigos, né? Isso acontece também no meio evangélico, mas o que eu quero afirmar dentro disso tudo que estou falando
é que cheios do Espírito Santo, irmãos, quando o casal ele tem o Espírito Santo, procuram se encher do Espírito Santo, se revestir do Espírito Santo no seu dia a dia, através da comunhão com Deus, da oração, do estudo da palavra, do relacionamento com Deus, né? Os casais terão o poder necessário para superar, para vencer crises, dificuldades, lutas que são gerados, como nós vimos no domingo passado, que são gerados pela vontade da carne, que são os frutos da carne. Por isso que aqui nessa carta que o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, lá no versículo 16, esses versículos no decorrer das ministrações, eles vão ser repetidos várias vezes. Por isso que o apóstolo Paulo diz, por isso vos digo, lá no versículo 16, Gálatas 5:16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Irmãos, é só pelo Espírito. A carne, ela só é vencida pelo Espírito Santo. Se o nosso espírito estiver sendo alimentado pelo Espírito Santo de Deus, ele vai ser mais forte do que a carne. Mas se nós alimentarmos a nossa carne no nosso dia a dia, a nossa carne ela vai ser mais forte que o Espírito que habita em nós. E o apóstolo Paulo explica, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, versículo 17. Ele diz, o Espírito o que é contrário à carne. E ele completa o versículo 17 dizendo, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Irmãos, muitas vezes o meu espírito quer fazer, mas porque eu alimento mais a carne é mais forte, então eu não faço aquilo que o espírito quer fazer. Então, quando eu alimento o meu espírito, a minha carne vai continuar guerreando dentro de mim, é o velho homem. Mas então eu não vou fazer o que a minha carne quer fazer. Por quê? Porque o espírito é mais forte, o meu espírito está mais firmado, o meu espírito está mais fortalecido. E eu quero concluir dizendo que pela graça de Deus, né, mesmo as pessoas menos cultas, quando elas conhecem a Deus, sendo a habitação do Espírito de Deus e enchendo-se desse Espírito no seu dia a dia, elas poderão ser como o mais sábio dos homens. Isso aí a Bíblia nos mostra. E a experiência do salmista, ainda ontem eu estava lendo um pouco do Salmo 119, e tem 2 versículos que me chamou a atenção, eu não estava nem lendo relacionado com o assunto que eu estava estudando. No versículo 99 do Salmo 119 e o versículo 100, o salmista diz que compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Irmãos, é só o Espírito Santo que capacita o homem a ser assim, que dá essa sabedoria, que dá essa prudência, né? E o filho de Davi também, Salomão, quando ele escreve lá no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 26, e também ele completa no versículo 27, quando Salomão diz que no temor do Senhor tem o homem forte amparo, né? E isso é refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços de morte. Irmãos, é só o Espírito Santo de Deus, né, nos alimentando, nos fortalecendo através da palavra. É só através do alimento da palavra que nós nos tornamos fortes. Pessoa que ela não se alimenta, irmãos. Nós sabemos disso, quando nós não nos alimentamos bem, quais os resultados que nós colhemos no nosso corpo físico. O nosso espiritual é a mesma coisa. Não tem diferença.
O homem físico, se ele não se alimenta bem, ele se enfraquece. E o homem espiritual também é a mesma coisa. Queridos, que Deus nos abençoe. Que nós entendamos, que nós compreendamos a importância disso. Educação, cultura são importantes? São. E fazemos bem quando nós procuramos crescer em conhecimento, em cultura, em sabedoria. Mas isso não resolve as questões do homem. Então, não confiemos que no argumento de que educação e cultura podem resolver problemas de relacionamento, problemas na vida familiar, porque eles não têm esse poder. O poder está no Espírito Santo de Deus. E que sejamos inquietados por esse Espírito Santo, nas nossas crises, no nosso dia a dia, que não procuremos resolver. E há o segundo ponto que não vai dar tempo da gente falar, que é as nossas próprias forças, mas nós vamos continuar depois. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê esse discernimento, que o Espírito Santo de Deus nos traga esse temor ao nosso coração, que a nossa dependência está nele, é dele, é a nossa força, a nossa capacidade, a nossa sabedoria, mesmo que não tenhamos cultura, mas a sabedoria espiritual nós adquirimos, é o Espírito Santo que nos dá através da palavra. Aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá. E Tiago diz que Deus não joga na cara de ninguém, ele dá assim, de bandeja, e não joga, não cobra, não joga na cara de ninguém, ele dá. Ele é o doador da sabedoria. Amém? Amém, que Deus nos abençoe, tenham todos um restante de dia aí abençoado na presença do Senhor.